Vamos estar orando pelo pastor Fábio, ele vai estar trazendo a palavra aos nossos corações, como já fez no primeiro culto. Vai ficar aqui embaixo? Amém. Faça favor, então. Amém. Nós vamos orar pelo pastor Fábio e na sequência ele vai estar com a palavra para ministrar aos nossos corações, como já aconteceu no primeiro culto. Foi uma bênção e não vai ser diferente agora. A mesma unção continua liberada neste lugar e nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, aqui está o teu filho, como o Senhor já usou a vida dele, ó Pai, ministrando no primeiro culto. Mais uma vez ele se coloca aqui, ó Pai, como instrumento em tuas mãos, ó Deus, para ministrar aos nossos corações, nesse segundo momento, ó Pai, nesse segundo culto, a todos nós que aqui estamos, ó Pai, e nós estamos agora, Pai, pedindo ao Senhor, que o Senhor também, além de usar a vida dele, possa fazer com que cada um de nós estejamos, ó Pai, ligados, atentos à tua palavra, e que possamos receber de ti, ó Pai, as instruções, as orientações da tua palavra, e ao sairmos aqui desse culto, Senhor, possamos colocar em prática no nosso dia a dia, ó Deus, como verdadeiros cristãos que são discípulos de Jesus nessa cidade, ó Deus, para a glória e louvor do teu santo nome. Pai, use o teu filho uma vez mais, que a unção do Senhor, ó Pai, venha uma vez mais sobre a vida dele, trazendo sabedoria, graça, entendimento e discernimento, para que tão somente ele faça fluir, ó Pai, através da vida dele, aquilo que o Senhor tem para todos nós nesta noite. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor, é contigo. Graças a Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Boa noite. Aqueles que nos visitam pela sua primeira vez, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém. Queria compartilhar com você nessa noite a palavra que está em Atos dos Apóstolos. Abre a sua Bíblia. Vamos ler. Atos dos Apóstolos, alguns dizem Atos do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. A partir do versículo 26. Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Leamos a palavra. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora,
Chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água. Quem pede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Oremos ao Senhor. Pai, mais uma vez oramos a Ti, Senhor, e vamos a Ti, Pai, a nossa adoração, nosso louvor, nosso agradecimento. E a Ti, Pai, eu clamo ao Teu Espírito Santo mais uma vez, que conduza este momento para o louvor da Tua glória. Pai, para que os presentes, ó Deus, sejam, Pai, glorificar o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra, possa receber, Senhor, segundo o que Te apraz, segundo a vontade do Teu Espírito. Pai, segundo o que foi determinado para o dia chamado hoje. Pai, que o Senhor conduza para o louvor da Tua glória, é o que Te peço, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, queridos? Queridos, quantos daqui são alunos? Levanta a mão. Estão na escola. Bom. Quantos daqui são pais de alunos, têm crianças na escola? Faz assim. Olha aí. Eu creio que, tanto para os alunos, nós alunos, tem educadores aqui? Tem, que eu sei. Cadê os educadores? Os professores aqui da igreja. Tem. Os irmãos sabem que no ano passado e início desse ano, houve-se uma metodologia diferente para essas crianças. Para nós, alunos, nós pais, que enfrentamos, para alguns que já têm conhecimento do ensino o EAD, é mais tranquilo. Agora, você que tem filho na escola, na educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, tendo que ficar com o seu filho em casa e, junto com ele, aprender os conteúdos da escola. Muitos dos pais nem acompanham a rotina dos filhos na escola, nos dias normais. Agora, o papel de educador, de professor, passou a nós, pais. E os nossos filhos, os alunos, com um novo método de ensino. O ensino à distância. Uns com impressão, levando as atividades para serem feitas em casa. Outras tendo que assistir na televisão, anotarem, depois ir no conteúdo lá no celular, porque muitos não têm acesso à internet, às vezes não tem um computador, não tem um tablet, aí faz uso do celular, a tela pequenininha, aquela dificuldade. Aí vem mensagem de WhatsApp, vem mensagem de Facebook, a atenção do conteúdo acabou. É disperso. Então, há nos alunos uma dificuldade, uma tensão. Pior ainda, nos pais, tendo que ensinar os filhos, fazer com que eles cumpram o que é determinado pela escola. Eu trabalho na secretaria da escola. Eu tive que imprimir várias e várias atividades, e várias atividades não sequer foram buscar. Aí mandam por conselho tutelar, liga para os pais, chama o aluno para fazer na escola, mesmo em pandemia, para tentar ajudar os alunos a acompanhar, porque o novo ano se inicia
não se sabe ainda a determinação do Estado. Está previsto para dia 18 o início das aulas. Há umas palavras ditas que é possível, por não haver vacina suficiente aos professores, aos educadores, uma greve. São conjecturas, são palavras, são anunciados, né? Está previsto para o dia 18, de forma híbrida. Então, uma semana você vai para a escola. Aí você fica livre do seu filho. Ufa! Na semana seguinte, seu filho está em casa. Mas e aí? Mandar ou não mandar o seu filho para a escola? Aprender ou não? Eis a questão. É o tema, o título que eu coloco para essa mensagem. Aprender ou não? Eis a questão. E no texto que nós acabamos de ler, nós vemos a frase: como posso entender se não há quem me ensine? Mas antes, para compreender como aconteceu isso aqui, temos que retomar alguns capítulos, voltar um pouquinho à história. Diz no capítulo 6, que mediante a pregação do Evangelho, os discípulos, a palavra diz, ide fazer discípulos. Os discípulos foram crescendo, foram aumentando, graças a Deus. E as viúvas daquela época, que eram assistidas, foram meio que deixadas de lado. Digamos, não vou dizer abandonadas, mas esqueceram de lado. Aí tiveram que instituir diáconos para a igreja. Então os 12 discípulos, os apóstolos, reúnem todos esses discípulos e dizem entre eles: separa 7 dentre vocês, cheios do Espírito e de sabedoria. Olha só a condição. Você que é diácono da igreja, você foi separado como um desses 7 daquela época. E junto com esses 7 diáconos, foi separado Estevão e Filipe, desse ao qual o texto nós acabamos de ler. E seguindo ainda, no capítulo 7, esse Estevão anunciava a palavra, e o Espírito de Deus era tão manifesto, tão presente, que alguns da época levantaram algumas blasfêmias contra o servo do Senhor, contra Estevão. E diz o texto do capítulo 7, que ele é levado ao sinédrio, levado a julgamento, a questionamento. E Estevão, ele começa a discursar os seus relatos, começa a discursar desde Abraão até Moisés. Estevão começa a contar o que ele pregava, o que ele anunciava. E isso fez com que Estevão fosse morto, apedrejado. Levaram para fora e apedrejaram Estevão. E Estevão, mesmo sendo morto, apedrejado, ele ora ao Senhor, vê a glória de Deus, ele ora ao Senhor e pede ao Senhor que não coloque, não impute naqueles homens, aquele pecado. Já estava perdoando aqueles homens que estavam o matando. Imagino que ele pudesse, se ele já tivesse conhecido, ele falaria com Paulo: o morrer para mim é viver, e continuar vivo para mim é lucro. Estevão morreu. E agora? Houve-se a primeira perseguição da igreja. Estevão morreu, a igreja começou a ser perseguida. O que acontece? Os irmãos se dispersaram, começaram a ir às regiões, foram embora, saíram, só ficaram os discípulos, os 12, lá naquela região, Jerusalém. E Filipe foi para Samaria,
anunciar a palavra aos samaritanos. Aqueles que você já deve conhecer, já deve ter ouvido dizer que há um conflito com os judeus. E Felipe, ele começa a anunciar o evangelho e as maravilhas, porque cheio do Espírito, cheio da autoridade de Deus, ele ora por milagres, milagres acontecem, maravilhas acontecem, coxos, como diz o texto, coxos, aleijados, eram curados. E os irmãos iam aumentando, aqueles que iam se convertendo, e ele os batizava. Houve assim então que Pedro e João tiveram que vir para orar por eles, para aqueles irmãos que foram batizados, para que eles pudessem receber o Espírito Santo. E recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra, diz o texto de Atos 1:8. Após Pedro e João orarem por aqueles irmãos, cumprido assim a sua tarefa, retornaram, ficando ali Filipe. E Filipe continuou anunciando o evangelho, pregando. Aí o anjo aparece a Filipe e diz: vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Olha só, Filipe, ele não questionou. Filipe simplesmente ouviu a voz do anjo e, digamos assim, pegou a malinha e partiu. Diz que no caminho do deserto, o Espírito Santo do Senhor visita a Filipe e diz: olha, se aproxima daquele carro, corre, vai atrás daquele carro. E Filipe o fazendo, novamente obedecendo à voz do Senhor, atento, sensível à voz do Espírito, vai de encontro àquele carro. E ao chegar, ao se aproximar daquele carro, ele ouve alguém, um homem, segundo o texto, o etíope, o eunuco de Cândace, rainha, superintendente, homem importante, lendo um texto, o rolo de Isaías. Como costume daquela época, a leitura era feita audível, em voz alta. Não lia somente com os olhos, mas lia em voz alta. Digamos que o deserto seria um lugar propício para ouvir a sua própria voz. Então, aquele carro parado, Filipe ouve o homem e Filipe pergunta: ei, você está entendendo o que você está lendo? Entendes o que lês? E o eunuco disse a ele: como eu poderei entender se não há quem me ensine? Como eu posso compreender o que está escrito se não há um professor, se não há um discipulador, se não há ninguém que me instrui? E diz o texto que Filipe aproveitou aquele momento, aproveitou aquela ocasião e ensinou. Aproveitou o texto que diz Isaías 53, versículos 7 e 8, porque Isaías ele fala a respeito do servo sofredor. Isaías ele relata a respeito de Jesus Cristo, de quem viria. Imagino que Felipe, ele anunciando, partindo ali de Isaías, só que ele pega e retoma lá desde o Éden. Ele leva o eunuco lá no Éden. Lembra? Quando o pecado entrou na terra, o Senhor disse à serpente: olha, nascerá um de filho de mulher, que pisará a sua cabeça, e você ferirá o calcanhar. Lá Gênesis 3,15. Desde lá já é anunciado a Jesus Cristo,
já uma prefiguração da vinda do Messias. E Felipe, ele anuncia ao eunuco, explica tudo o que aconteceu. O caminho, o desenrolar da redenção, da salvação humana, porque o pecado entrou na terra. Maldita foi a terra por causa do pecado. Aí o plano da salvação, o plano da redenção começou lá desde o Éden. E Filipe explicou àquele eunuco, explicou como aconteceu a história. Imagino que Filipe fez igual Estevão. Além do Éden, falou sobre Abraão, os patriarcas, falou sobre Moisés, que também prefigura a vinda de Cristo, aponta para Cristo. Falou da mulher que foi visitada pelo anjo, que é Maria. Como isso aconteceu? Imagino que Filipe falou do crescimento de Jesus, que crescia em sabedoria e entendimento. Também comentou aquele eunuco sobre a sua morte, ressurreição, ascensão e retorno também. Que Jesus nasceu, morreu, ressuscitou e hoje vive para sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não é isso? Mas ele também virá. Ele retornará a buscar. E Filipe anuncia tudo isso ao eunuco. Mas e agora? Aprender ou não? Eis a questão. Mas como aprender se não há quem ensine? Como aprender se não há quem oriente? Eu queria apontar para vocês 2 exemplos nesse texto que nós lemos. Primeiro exemplo é de quem tem disposição a aprender. Você tem disposição a aprender? Vocês têm disposição a ir à escola, a aprender? Mais ou menos. O primeiro exemplo que vejo nesse texto é a disposição em aprender. De quem? Daquele eunuco. Porque ele disse para Filipe: sobe aí e me explica. Eu não posso entender se ninguém me ensinar. Então houve uma disposição em aprender daquele eunuco. Outro que eu vejo que tem disposição em aprender é o nosso próprio Salvador Jesus Cristo. Anos e anos seus pais subiam a Jerusalém para adorar na festa da Páscoa, e Jesus acompanhava. E houve uma ocasião nessas idas, Jesus já com 12 anos, corre para o templo, e seus pais vão embora, devido à multidão, nem percebeu que Jesus não estava ali. Só foi perceber depois de 3 dias. E olha o que diz o texto. Lucas 2,46. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Teve disposição ou não? Jesus, ele teve disposição em aprender. Só porque você pode dizer, mas Jesus era filho de Deus. Sim, era o próprio Deus encarnado na terra. Ele poderia ter toda sabedoria. Sim, ele tem toda a sabedoria, todo o entendimento. Mas ele teve a disposição de conhecer e saber o que era ensinado. Porque, diante dos doutores, ele interrogava-os. Ele escutava o que era dito, mas questionava. Às vezes vocês não questionam o professor? Eu não entendi. Nós questionamos quando temos dúvidas. Quando não nos é compreendido a palavra,
nós questionamos. Um outro exemplo que eu citei aqui, que eu coloquei aqui, é Nicodemos. Nicodemos já era homem da lei. Para alguns tinha instrução, tinha entendimento, mas dentro dele queria mais, ansiava conhecer mais. E ele diz, segundo João 3, 2 e 3, este foi ter a noite com Jesus e disse, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha, aquele homem da lei que tinha o seu entendimento, estava com dúvida em alguma coisa. Ao conhecer, queria conhecer mais sobre Jesus. Esperou anoitecer, todo mundo ir para casa, chamou Jesus no particular e questionou a Jesus. Questionou igual a Filipe, a Filipe. Me explica, quem pode fazer esses sinais? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode fazer. Não pode ver o reino de Deus. E ele diz mais, o que é da carne, o que é nascido da carne, ouve as coisas da carne, o que é nascido do Espírito, ouve as coisas do Espírito. Às vezes você não conta, não fala de algum milagre, de alguma coisa que aconteceu a alguém, a algum incrédulo, e essa pessoa não está nem aí para você. Mesma coisa, é contar algo espirituais a pessoas carnais que não vai compreender, não vai entender. Agora, se você disser para mim, olha, eu vi o morto ressuscitar, eu vou ficar com medo, mas eu vou crer, porque é possível que crer. Eu creio em Deus, tudo é possível. Deus cura, Deus liberta, Deus faz ressuscitar, porque está escrito. Aprender ou não? Eis a questão. Primeiro exemplo, de quem tem disposição a aprender. No caso do texto, o eunuco. Segundo exemplo, é daquele que tem disposição a ensinar. Porque não basta querer aprender se não há ninguém que ensine. Tem que haver um e o outro. Não é assim? Conforme verso 35, então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes boas novas de Jesus. Veja, Filipe, desde o momento que Jesus, o anjo, visitou e falou, vai, ele foi, ele obedeceu à voz de Deus. Quando o Espírito de Deus falou, olha, vai, corre atrás do carro, ele estava sensível e foi. Filipe, ele teve disposição a ensinar, porque ele diz, olha, você entende, se ele não tivesse conhecimento do texto que aquele homem estava lendo, ele não ia perguntar, olha, você está entendendo o que você está lendo? Para alguns pode ser simples um texto bíblico, mas para outros é um mistério tremendo. E Filipe pergunta, você está entendendo? Ele disse, não. Me explique, senta aqui comigo e me ensina. E Filipe teve essa disposição de ensinar. Como foi dito, Filipe anunciou desde aquele texto, falou desde o começo do Éden, explicou tudo sobre Jesus. Outro exemplo, o próprio Jesus, ele tem disposição também a ensinar. Diz o texto de Mateus, que ele convida, ele chama os discípulos para o monte. Aí vai lá a multidão. E Jesus, senta aí que eu vou ter uma conversa com vocês. Hoje, a Bíblia é colocada em capítulos e versículos. E foram separados 3 capítulos somente para o Sermão do Monte. Do capítulo 5 ao 8, versículo 1, é o sermão que o próprio Jesus deu
ensinando os seus discípulos. E ele começa com as bem-aventuranças. Pode ler. E ele começa na bem-aventurança, lá no capítulo 5. Fala sobre o sal, ser o sal da terra e a luz do mundo. Também fala o cumprimento da lei, sobre o homicídio, o adultério, divórcio, juramentos, vingança, o amor aos inimigos e ajuda aos necessitados. Também a orar, o jejum, o tesouro no céu, as preocupações da vida cotidiana, lá no capítulo 6, o julgamento, a perseverança na oração e, por fim, a diferença entre o justo e o ímpio. Como eu comentei no culto anterior, os meus companheiros de célula, eu gosto demais do capítulo 6, quando o Senhor fala a respeito de nós não se preocupar com o dia do amanhã. E ele diz: basta o seu dia o seu próprio mal. Não estais ansioso por coisa alguma, porque a vez de vestir, porque a vez de comer, de beber. As aves dos céus não plantam, nem semeiam, não colhem. É assim. E elas são alimentadas. E o texto diz: olha os lírios do campo. Nem Salomão vestiu tão lindo assim. Por que estás tão ansioso? Por que está tão preocupado pelo dia do amanhã? Aí finaliza o capítulo 6. Basta o seu dia o seu próprio mal. Então, queridos, não estejam ansiosos por coisa alguma. Basta cada dia o seu próprio mal. Saiba que todos os dias nós somos entregues à morte. Somos oferecidos por libação. Somos oferecidos para morrer. Todos os dias. Mas o próprio texto diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam toda manhã. E são as causas de não sermos consumidos. Olha que beleza. Você é entregue todo dia para morrer. Mas as misericórdias do Senhor, ela te livra da morte. Por isso nós louvamos e agradecemos a Deus pela vida, por estar vivo. Outro que teve disposição em ensinar é Paulo. Paulo, vemos no Novo Testamento as cartas, várias cartas de Paulo às igrejas. Paulo mesmo preso, mesmo encarcerado, ele ensinou, ele orientou as igrejas. Ele teve discípulos que a acompanharam. Estava junto com ele ali. E Paulo ensinou. Separei Timóteo, Marcos, Lucas, entre outros. Paulo ensinou e nos ensina como conduzir a igreja. Timóteo era um jovem e foi assumir uma igreja. Pensa, imagino eu, não sei a idade de Timóteo naquela época. Imagino eu, um jovem de 16 anos, assumindo uma igreja, com essa quantidade de pessoas, pensamentos, costumes, ideias totalmente diferentes. Houve-se, assim, grandes conflitos. E Paulo orientou a Timóteo. Paulo instruiu a Timóteo. No capítulo 1, verso do 1 ao 5 de Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis
que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Veja, Paulo orienta a Timóteo, dizendo: permaneça em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Por que Paulo está fazendo isso? Porque estavam sendo ensinadas outras doutrinas que não eram o Evangelho. E Paulo insiste, né? O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. O Evangelho, o verdadeiro sentido da palavra, como eu disse no primeiro culto, 2 mais 2 não é 4? É 4. E se eu disser para você que 2 mais 2 é 5, você vai concordar comigo ou não? Você vai me questionar, mas por que 2 mais 2 é 5? Não vai? Eu vou ter que te provar porque 2 mais 2 é 5. Porque você cresceu desde pequeno sabendo que 2 mais 2 é 4. Mas quem te ensinou isso? Você teve disposição a aprender. E teve alguém que também teve disposição a ensinar. Mas eu estou dizendo, 2 mais 2 é 4. Eu afirmo para vocês, 2 mais 2 é 4. Se eu não tivesse esse conhecimento que 2 mais 2 fosse 4, eu seria enganado. Eu poderia te enganar, poderia colocar dúvida na sua cabeça. Mas será que 2 mais 2 não é 5? Será que um pedaço não vale por 2? Não houve alguém que te ensinou? Você não tem essa certeza? Mesma coisa é o Evangelho. Nós temos que ter essa disposição em querer aprender mais da palavra de Deus. Também ter aquela disposição, estar sensível à voz do Espírito, a levar esse ensinamento, a ensinar aquilo que eu sei. Lembrando que o pastor Cláudio disse no culto anterior, ninguém sabe o suficiente que não vem aprender, parafraseando já, né? Eu não sei o bastante que não venham aprender mais. Então nós devemos aprender, buscar conhecimento. Buscar mais aprender da palavra de Deus. Buscar aquele que tem conhecimento da palavra. Eu fiz seminário, mas eu não sei tudo. Não tenho todo o conhecimento. Tem uns companheiros que fizeram seminário aqui. De repente saiba mais que eu, mas a experiência, algo que eu compreendo, há coisas que você tem mais entendimento do que eu. Às vezes você não fala, meu filho que tem 2 anos, consegue virar de cabeça para baixo, dar a volta no celular, que eu nem sei para onde foi. Tem coisas que criança faz que a gente nem sabe como fez. Mas nós vamos a buscar do conhecimento, a busca do conhecimento. E para que nós não sejamos enganados, nós temos que conhecer o Evangelho. Temos que buscar aprender cada dia mais do Senhor. Se você ler um texto da palavra e não compreender, não se intimide. Vai em busca. Vai atrás de conhecimento. Olha, se for buscar na internet, verifique os sites. Compara. Nós, quando estudamos, é feito comparação de textos.
para saber a veracidade daquela palavra, para saber se aquilo que é dito está sendo verdade. Então, aquilo que você pesquisar, nunca seja o primeiro, que você pega lá logo no começo da pesquisa, você já tomar como verdade. Pesquise e vê se outras pessoas concordam com aquele mesmo pensamento. E você, com isso, vai formando o seu entendimento. Lógico. E ainda buscando mais nos textos bíblicos. Porque a própria Bíblia explica a Bíblia dentro dos seus contextos. Os que estão fora é contextos históricos, geográficos, sociológicos, para facilitar o nosso entendimento das Escrituras. Então, queridos, aprender ou não? Eis a questão. E seja você disposto a aprender, e seja você também disposto a ensinar. Nesta noite, qual que é a sua disposição? Aprender na posição do eunuco ou ensinar na posição de Filipe? Qual será a sua condição nessa noite? Você decide. É o ano de recomeço, né? Onde aquilo que não fizemos antes, temos a oportunidade de continuar fazendo, ou fazer. Mudar. Se é recomeço, é começar de onde parou? Pode ser. Ou dar sequência de onde você anseia. Não saia daqui sem tendo no seu coração a disposição tanto de aprender quanto de ensinar. A carta de Paulo ao escritor de Hebreus, melhor dizendo, no capítulo 3, ele diz para que nós pudéssemos exortar uns aos outros todos os dias. Ensinar, exortar, para que nós não venhamos cair, aquele que é mais fraco na fé, exortar, olha, como você passou o dia hoje, se você sabe, tem esse relacionamento com o seu discípulo, se você faz essa questão de discípulo e discipulador, né? Orienta o seu discípulo, seu discipulador, né? Seja um discipulador, orienta o seu discípulo. Com certeza ele já confessou algumas coisas para você, e você sabe onde é a sua fraqueza. Exorta ele, ensina ele, orienta ele todos os dias, para que ele não venha cair no seu pecado. Qual a sua condição hoje? Qual será a sua condição ao sair nesta noite? Como Filipe ou como um eunuco? Amém, queridos? Nesse momento eu gostaria de convidá-los a orar. Vamos orar? Olha, lembrando que Pedro e João, ele orou para que o Espírito Santo fosse sobre aqueles que foram batizados. E a oração, segundo o texto, era em posição de mãos. Se você ler lá do texto, no começo do capítulo 8, você vai ver que um homem, ele quis comprar esse dom. Só que esse dom não é vendido, é dado por Deus. Amém? Eu, quando me converti, você, quando se converteu, o Senhor selou em você o Espírito, o próprio Espírito Santo. Aí você pode me dizer, mas eu não tenho o Espírito Santo. Como a própria irmã leu a carta aos Efésios, o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Aqui, ó. É o selo, é a marca de salvação. Filipe, ele ficou tão maravilhado, querido. Desculpa.
o eunuco ficou tão maravilhado com o anunciar de Jesus Cristo de Filipe, que ele disse: tem água ali, ó. O que me impede de ser batizado? E Filipe, se você crê, ele disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E diz o texto que Filipe desceu com o eunuco e o batizou. Não sei a quantidade de água, não sei se era uma pocinha. Deserto, será que tinha muitas águas? Será que... E Filipe o batizou. E ali foi dado sobre aquele eunuco o selo. E aquele eunuco foi batizado, e Filipe foi arrebatado que ele nem percebeu. Sumiu que ele nem percebeu. Estava tão regozijante, tão alegre no seu coração, que nem percebeu que Filipe sumiu. E diz o texto que ele foi embora. O etíope, digamos que seguiu, cumpriu o texto que diz: até os confins da terra, porque no continente africano começou a ser anunciado por intermédio do eunuco. Amém? Então seja você um eunuco, seja você um Filipe nessa noite. O eunuco, aquele ansioso para aprender, e Filipe, aquele desejoso a ensinar, a falar de Jesus, a falar da obra salvadora de Cristo, falar da redenção, falar que Jesus virá, que há uma morada eterna para mim e para você. Quando eu resolvi mesmo, quando realmente a palavra foi carimbada em mim, tinha 19 anos, eu fui à frente da igreja, que eu nem percebi, em prantos, em lágrimas. E eu tenho hoje a certeza da minha salvação, o selo da promessa, como diz Efésios, o penhor da minha salvação. Amém, queridos? Seja você, ao mesmo tempo, eunuco e Filipe. O eunuco querendo aprender e o Filipe querendo ensinar. Vamos orar, queridos? Convido você a ficar em pé. Amém. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, a Deus, eu oro a Ti, Senhor, mais uma vez, crendo, Senhor, na autoridade do Teu Espírito, Pai, crendo, ó Deus, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais, ó Pai, que imaginamos. Conhece, Senhor, a cada coração que aqui está, a cada pensamento, ó Deus, que foi, ó Pai, levado ao Senhor, Pai, durante esse momento aqui nessa casa. Pai, os pensamentos que ao momento da ministração, Senhor, foi erguido diante do Teu altar, Senhor, somente o Senhor sabe. Conhece o coração, conhece o pensamento, Tu sondas, ó Pai, cada um, desde a criança de colo ao ancião, Pai. Tu sabes e nos conhece. Como diz a Tua palavra, esquadrinha-nos, ó Deus, e nos conhece. Pai Santo, manifesta, Senhor, em cada coração um desejo de aprender como o do eunuco. Também, Senhor, a sensibilidade, o anseio, o desejo de ensinar como de Filipe. A ousadia do Teu Espírito, a intrepidez, ó Deus, do Teu Espírito. Pai, como em posição de mão foi orado aqueles que foram batizados. Seja, Pai, sobre cada vida que aqui está, ó Deus, pela autoridade do Teu Espírito, ó Pai. Que, Senhor, Tu, Pai, sabe de cada coração aqui, Pai. E possa estender as Tuas mãos e selar, Senhor. E esse possa ter a certeza do selo da salvação. E aqueles, ó Senhor, que aqui por acaso, ó Pai, não tenha esse conhecimento, não entendeu, ó Pai, a verdade da salvação, o conhecimento, ó Senhor, verdadeiro da Tua palavra,
Pai, que o Teu Espírito Santo, que é poderoso fazer, ó Deus, possa ir de encontro, como o Pai foi ao encontro de um eunuco. Pai, possa manifestar, Senhor, o Teu poder, porque somente o Senhor pode, ó Deus, Senhor, só o Senhor pode convencer, ó Pai, o pecador do seu pecado. E possa trazer a este, ó Pai, o arrependimento como o eunuco, que ansiou, ó Deus, em seu coração, que desejou, ó Pai, em sua vida, a receber a Ti, Senhor. Que creu, tão somente já conhecia o Senhor, mas creu em Jesus Cristo como Filho de Deus, creu em Jesus Cristo como o único Salvador da sua vida, e esse passou a anunciar o Evangelho da salvação. Pai, visita cada irmão que aqui está, Senhor, e manifesta, Senhor, a Tua graça, a Tua glória. Sustenta-os, ó Deus, cada dia, Senhor, em Tua presença. A Tua graça, Senhor, como Paulo diz, a Tua graça nos basta. Essa, Deus amado, que nos sustenta a esses dias maus, a esses tempos de aflição, a esse tempo, ó Pai amado, de pandemia, onde vidas têm se perdido e vidas, ó Deus, têm se abatido por perdas. Pai Santo, que somente o Teu Espírito Consolador possa trazer, Senhor, a cada coração consolo, possa trazer às vidas, ó Pai, o consolo. Pai, que o Teu Espírito alcance, Senhor, a todos, desde a criança do ventre, ó Deus, possa ser alcançada entre as nações, ó Deus, o consolo do Teu Espírito. Pai, visita os nossos irmãos, Pai amado, no continente africano. Pai, que o Teu Espírito fortaleça e esta alegria, Pai, da salvação esteja constante em suas vidas. Mesmo, ó Deus amado, com torrentes de águas, mesmo, ó Deus, com ventanias, ó Deus, ficam firmes na fé. Passarás os céus e a terra, Senhor, mas a Tua palavra essa permanecerá para sempre. Assim, Pai amado, assim eu Te louvo, glorifico, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, queridos?